o terrível segredo que a homeopatia quer esconder de você. Homeopatia é um tipo de tratamento médico que muita gente usa para várias doenças porque são remédios naturais, sem efeitos colaterais e servem para quase tudo. Mas por trás do uso desses medicamentos existe um fato muito grave que nenhum dos médicos que prescrevem homeopatia te contam. Hoje aqui nesse vídeo eu vou te falar como surgiu a homeopatia, como funcionam os remédios homeopáticos e te explicar o porquê se você deve ou não usar esse tipo de tratamento. Vamos lá comigo descomplicar esse assunto. Olá pessoal, eu sou o Dr. Juliano Plastina, urologista certificado pela Sociedade Brasileira de Urologia e com mais de 20 anos de prática clínica na minha área. Aqui no meu canal toda semana tem vídeo novo sobre urologia, saúde sexual masculina e também medicina em geral. Para você poder ficar a par de tudo isso, já se inscreve no canal, não custa nada, e ativa as notificações, você vai aproveitar bastante. E também não esquece de deixar o like no vídeo. Obrigado. Homeopatia. Quando se fala esse nome, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas são remédios naturais, que não têm efeitos colaterais e que servem para tratar dor de cabeça, depressão, dor de estômago e um monte de outras coisas. E muita gente ou já usou homeopatia para se tratar ou conhece alguém que usa para algum sintoma. Mas hoje eu vou mostrar aqui para vocês que o que a homeopatia tem de marketing falta em resultado e principalmente em verdade. E dentro da urologia, infelizmente, também tem um monte de remédio homeopático para tratar impotência sexual, falta de libido, pedra no rim, etc. Então eu quis fazer esse vídeo para mostrar de uma vez por todas e como sempre, utilizando dados científicos e reais do porquê você não deveria usar esse tipo de remédio. Se é que dá para chamar de remédio, né? Primeiro de tudo, é importante esclarecer uma coisa que muita gente confunde. Homeopatia é diferente de fitoterapia. A fitoterapia é uma modalidade de tratamento que se utiliza de ervas e plantas para curar doenças. Algumas dessas plantas podem até ser usadas para fabricar os remédios homeopáticos, mas o princípio da homeopatia é totalmente diferente, como eu vou mostrar aqui para vocês. A homeopatia ela foi criada no final do século XVIII pelo médico alemão Samuel Hahnemann. E nessa época, quando ele publicou seus trabalhos explicando os conceitos da homeopatia, ele já deixou bem claro os princípios por trás desses tratamentos. São dois os fundamentos mais importantes. Primeiro, o princípio de semelhante cura semelhante. Por exemplo, se você tiver com dor de estômago, para tratar esse sintoma, você deve utilizar algum composto que causa dor de estômago. Parece algo meio fora da lógica, mas como vocês vão ver, é mesmo uma coisa sem nenhum fundamento. E o segundo princípio, e esse é o mais absurdo de todos, é o princípio da diluição que potencializa o efeito do remédio. Funciona mais ou menos assim. Hahnemann dizia que se você diluísse cada vez mais uma substância, você aumentava o poder daquela mesma substância em curar a doença. E essas diluições são colocadas como os números nos compostos homeopáticos, ali como 5CH, 10CH e 30CH. Se a gente pegar, por exemplo, uma diluição 15CH, o que a farmácia homeopática faz é pegar o remédio em questão e diluir ele a 1%, 99 ml de água e 1 ml do remédio. Depois você pega essa mesma substância diluída e faz de novo 99% para 1% de um remédio e assim sucessivamente. Então esse medicamento 15CH ele foi diluído na proporção de 1% 15 vezes. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso, de lógica, vai pensar, bom, um negócio tão diluído assim provavelmente não vai ter nada do remédio original. E é exatamente isso que acontece. Inclusive testado e comprovado em testes bioquímicos. Por exemplo, a partir da diluição 13CH, provavelmente você não vai encontrar nenhuma molécula da substância original desse remédio. Mas por que o Hahnemann dizia que isso funcionava mesmo diluído assim? Porque ele acreditava que nessas diluições as moléculas dos medicamentos transmitiam as suas propriedades curativas para as moléculas de água. Basicamente ele afirmava que o processo de homeopatia transformava água em remédio. Rapaz, nem Jesus fez isso. Explicando assim, dá para ver que o remédio homeopático não passa de água. Sim, meus amigos, o remédio homeopático não é remédio. E claro, muita gente vai falar que já usou homeopatia ou conhece alguém que usou remédio homeopático e melhorou. Mas antes de eu explicar isso, pode deixar ali nos comentários, a homeopatia funcionou para você ou não serviu para nada? Bom, sim, melhorar com o uso da homeopatia é real, mas isso acontece pelo chamado efeito placebo. Esse efeito é bastante pesquisado na medicina e foi exaustivamente comprovado. Se baseia no fato da pessoa tomar um remédio sem efeito nenhum, tipo um comprimido de farinha, para determinada doença, e acabar melhorando. Isso acontece devido ao efeito psicológico da pessoa achar que está se tratando. Inclusive, o efeito placebo foi demonstrado até em animais. E os homeopatas podem espernear e falar o que quiser, mas sim, existem dezenas de trabalhos que colocam a homeopatia à prova no tratamento de diversas doenças e em nenhum deles a homeopatia foi melhor que o placebo. Ou seja, funcionou para alguns casos, mas nesses casos você poderia ter dado uma bala de jujuba para o paciente que teria o mesmo efeito. Portanto, vender a homeopatia como remédio é literalmente mentir para as pessoas. Porque para acreditar que o remédio homeopático funciona, você tem que jogar no lixo todas as verdades científicas que a gente tem hoje, no século XXI, e acreditar em mágica.
porque a explicação de que a água fica com a memória da substância diluída nela é um argumento tão absurdo quanto dizer que a Terra é plana. Outra coisa que você pode perguntar é se não funciona porque tanta gente usa até hoje. Quando a homeopatia foi inventada, há mais de 200 anos atrás, a medicina era bem diferente de hoje. Os médicos tinham conhecimentos muito rudimentares de anatomia, bioquímica, farmacologia e citologia molecular. E nesse tempo a medicina evoluiu drasticamente. Hoje nós temos quimioterapias que agem nas moléculas exatas para matar tumores, desenvolvimento de clones de tecidos para transplante de órgãos e uma infinidade de novos tratamentos que empregam tecnologia de ponta na cura de doenças. Já a homeopatia continua exatamente do mesmo jeito que quando foi inventada lá no século XVIII. E as pessoas continuam usando porque, como eu falei, os homeopatas são muito bons de marketing, propagando que é um tratamento sem efeitos colaterais, que é mesmo, né? Porque não é remédio, é natural e etc. E principalmente porque muita gente gosta de tratamentos alternativos por estarem desacreditados na medicina tradicional. Daí a homeopatia cai como uma luva para essas pessoas. Mas presta atenção, você só vai ver a homeopatia para tratar doenças leves, como insônia, depressão, dor de cabeça, alergia, coisas que na maioria das vezes melhoram sozinhas e não matam ninguém. Agora, eu duvido que algum médico homeopata vá tratar um câncer nele ou num parente com homeopatia, ou alguma doença grave em algum paciente na UTI. Nessas horas, todo mundo corre para a velha medicina tradicional, inclusive os homeopatas. E por último, é importante esclarecer do porquê a homeopatia figura como especialidade aceita pelo Conselho Federal de Medicina. Isso se deve bastante ao lobby dos homeopatas e também devido a alguns fatores históricos na criação desses conselhos e regulação das especialidades médicas no Brasil, que seria muito longo para eu discutir aqui. Mas na minha opinião, o médico que usa homeopatia está jogando fora tudo que aprendeu no curso de medicina. Ou ele sabe que é enganação e não se importa de estar enganando os pacientes para ganhar dinheiro. Por quê? Mais uma vez, como ficou bem claro aqui, a homeopatia não é ciência e muito menos medicina, ela é charlatanismo. Se você quiser se consultar comigo através de medicina tradicional que funciona na urologia, eu tenho a agenda aberta para atender qualquer paciente do país através de uma consulta online. Basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou usar o link na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá!